Nos dias de hoje, nós somos assaltados com uma série de distrações que ocupam a nossa mente, que ocupam o nosso pensamento, que nos fazem nos desligarmos do mundo. Sei que o discurso pode parecer pesado, pode até parecer loucura e pode ser até difícil. É realmente muito difícil de se fazer. É uma coisa que eu mesmo tenho lutado contra. A questão são os entretenimentos. O apego, o amor apaixonado muitas vezes a essas coisas nos faz esquecer das coisas que realmente importam. As coisas que realmente não nos levam a olhar para nós mesmos com vaidade. As coisas que nos afastam da abnegação, as coisas que nos expõem a materiais e conteúdos que muitas vezes são de origem maligna, satânica e feita para ocupar o nosso pensamento. Enfim, Ellen White, escritora adventista, fala que as distrações são responsáveis por bloquear o Espírito Santo e ofender a Deus. O muito se demorar nessas coisas, em coisas mundanas, em coisas que nós sabemos que não edificam, não contribuem em nada para a nossa vida espiritual. O se demorar nessas coisas ofende ao Senhor, ofende ao nosso Deus e bloqueia o Espírito Santo. Se quisermos ter progresso na vida, não falo na vida material, não falo nessa existência, nessa terra que nem... Enfim. Mas se quisermos ter realmente vida em Cristo, de maneira nenhuma podemos alcançar isso em sua plenitude, se não nos apegarmos a Ele 100%. Essas coisas que nos distraem, essas coisas que nos impedem de ter contato com o Espírito Santo, simplesmente são um empecilho para o nosso crescimento da vida espiritual. Se quisermos ter o Espírito Santo, cumpre a nós nos entregarmos verdadeiramente a Deus e o buscarmos com toda a nossa força, com verdadeira contrição de alma, com arrependimento verdadeiro. Devemos aprender a lutar com Deus, como Jacó o fez, e ter em nossas orações o mesmo espírito que Jacó tinha, o espírito de angústia, e que mesmo diante do medo e do pavor, da vertigem, não se desanima e não se intimida ao pedir a Deus a força, o perdão, a bênção dele. Mas de que maneira nós poderemos fazer isso? De que maneira oraremos a Deus com contrição de alma verdadeira? Se a nossa mente está entupida com coisas materiais, com distrações fúteis, com questões irrelevantes que não valem a pena nem mesmo ser discutidas e muito menos ocupar a mente dos santos de Deus. Muitos de nós, pelo apego material, pelo apego a essas coisas, não se verão preparados para o tempo de dificuldade que enfrentaremos no futuro. Devemos crescer hoje. Devemos procurar a Deus hoje. Esse é o nosso dever. Se somos de Cristo, os nossos maiores pensamentos vão ser em torno do Cristo, não em torno
de futebol, não em torno de entretenimentos, não em torno de desenhos, de animes, de séries, enfim, essas coisas. Essa... não sei nem o que falar quanto a isso, mano. Tudo isso. Músicas que não glorificam a Deus. Coisas que nós consumimos simplesmente pela vaidade ou para passar o tempo. Enquanto nós poderíamos passar tempo falando com Deus. Eu não tô falando de obsessão, eu tô falando de radicalismo mesmo. Nós devemos seguir isso, porque se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Quando Deus nos chama, Ele pede para nós negarmos a nós mesmos, certo? Esse é o nosso papel, é o nosso dever. Negar a nós mesmos significa sim deixarmos de fazer as coisas que nós gostamos. O que colocamos para dentro da nossa alma com nossos olhos, com o nosso ouvido, com o nosso paladar também. Todas essas coisas são inúteis. Não valem a pena serem aproveitadas, porque o proveito material é passageiro. A verdadeira felicidade está em Cristo, não em bens materiais, não em entretenimentos. Essas coisas podem nos aliviar o sofrimento por um momento, pode aliviar a nossa angústia por um momento, mas não são eficientes, não são eficazes. O resultado é como você comer um alimento refinado. Logo irá passar. Se você procurar o refúgio em Cristo, com certeza achará resultado maior, mais eficiente do que buscar em prazeres, em comer, em beber, em assistir, em comprar essas coisas. Não nos livram da angústia como Cristo nos livra. Esse deve ser o nosso pensamento. Jesus nos chama hoje. E o que fazemos? Vemos televisão. Assistimos séries no Netflix. Não há desculpas, gente, não há desculpas. Aprender princípios com essas séries pode ser um bom argumento. Mas o quão difícil é fazer isso. Aprender princípios e lições de vida com animes, com esse tipo de conteúdo. A moralidade, a justiça, a nobreza. Pode ser uma coisa válida, porém, apesar de essas coisas terem um pingo de razão, em sua totalidade são feitas para consumirem os nossos pensamentos. Nossos pensamentos que devem ser preenchidos com o Espírito Santo. É difícil. É difícil fazer tudo isso. Eu sei como é. Abnegar-se. Tomar a própria cruz. Seguir. É difícil. Sigamos a Deus unicamente. Se inscreva no canal se você se interessar por esse tipo de conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar mais disso aqui. Quer saber? Não se inscreva não, dane-se. Não tô nem aí.
até um próximo vídeo, se houver.